Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador, estamos de volta mais uma vez, hoje, dia 30 de agosto de 2020, o nosso último domingo do mês de agosto. Vamos celebrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, através da palavra dele, através do reino, através da comunhão da igreja do corpo, que por ele mesmo nós estamos aqui reunidos e vamos adorar o Senhor através de Jesus. Quero então fazer uma oração invocatória para iniciarmos o nosso culto coletivo na manhã de hoje. Santo Deus, pedimos a tua graça e a tua bondade. Ajuste a nossa fé, ajuste nossos corações por meio, ó Deus, de tua palavra, para cultuarmos ao Senhor através de Jesus Cristo na manhã desse dia. Oramos e agradecemos ao Senhor por esse privilégio, em o nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, eu quero dar alguns avisos importantes para a caminhada nossa aí da semana. Hoje, exatamente, eu quero enfatizar aos meus amados irmãos a chamada de vídeo. Continue fazendo. Nós tivemos uma alteração aí no decreto esses dias, desde ontem. Então, nós teremos, a partir de então, o decreto que 50% da igreja vai voltar a funcionar. Vou me reunir com o conselho da igreja durante essa semana. Essa semana a gente continua normal, nós não vamos alterar os nossos cultos agora. Me reúno com o conselho até o final da próxima semana e aí a gente vai entender como melhor vai funcionar essa ideia dos 50%. Mas estejam já orando, a gente já tem essa disponibilidade. E aí, então, vamos organizar tudo direitinho, até então a gente voltar com o próximo aviso, dando as ideias básicas do retorno paulatino da igreja às reuniões presenciais. Estejam orando, Deus está no controle desde o começo de tudo, desde a criação, antes da criação, Ele é o Senhor da história. Quero também admoestá-los nesse instante. Eu sei que você já está acostumado a ouvir muitas lives, mas eu quero lhe desencorajar a apenas ouvir live. Nós não estamos trabalhando com live, nós estamos trabalhando com o culto. É online, é verdade. Ele é virtual. Mas quando se trata do corpo de Cristo, nada é fora do padrão das Escrituras. Portanto, você não está assistindo um culto, você está prestando um culto. É assim que a Bíblia chama a gente. Mesmo presencial nós não assistimos, quem assiste é Deus, nós prestamos. Diante desse quadro eu quero chamar o seu coração para essa realidade. Um outro aspecto e aviso é o nosso culto familiar, também nosso relógio de oração de 6 a 7, nossa leitura bíblica diária, o plantão também da igreja, até voltarmos paulatinamente às reuniões presenciais normais, continuam. E atendimento também pastoral, a gente continua com os expedientes nos dias já pré-estabelecidos. Se você quiser mais informações, durante o grupo de WhatsApp você vai ter essas informações. Hoje, pela manhã, estamos cientes de que já batemos a laje da casa do Marcelo, né? Tem um grupo agora de manhã já aí na laje, juntamente aí com uma equipe das irmãs fazendo o mutirão. Nosso muito obrigado, nosso agradecimento aos irmãos que estão participando, que fizeram as doações, as irmãs que estão cozinhando e estão assim participando desse processo. E você que nos assiste no canal, isso é comum na igreja. A igreja trabalha dessa forma e talvez você pode até achar estranho, mas nós fazemos mutirões variados para ajudar os irmãos na igreja. Isso é um encorajamento através das questões diárias, práticas da vida da igreja. Quero também encorajar meus amados irmãos, através agora exatamente de alguns lembretes. Esses lembretes é simplesmente para dizer para vocês que nós não esquecemos de vocês. É bem verdade, não podemos citar toda a igreja durante um culto, mas a gente vai citando um após o outro. Hoje, então, um forte abraço aí para nossos irmãos Selmo, Silvanice, Emanuel, Selminho e Ellen, nossa irmã Débora, Alex, Davi e Maria, nossos irmãos Alice, Isabela, Gabriel e também a irmã Lúcia, Cecília, Milânia, Eduardo e Isabelle. Um forte abraço a esses irmãos. Deus fortaleça a fé de vocês. E lembre-se, todos esses irmãos, qualquer situação que precisar, entre em contato no grupo de WhatsApp. A igreja está atuando dentro dessa caminhada aí. Também um forte abraço para nossa irmã Neuza, nossa irmã
Cecília, Edivaldo, Clésia e também Ana Lúcia. Nossa irmã Marilza, Maria da Luz, Zilda e Antônio, Zilda da Acarajé, o esposo Antônio, forte abraço. Meu irmão Bernardo, Juscelia, Clineuzi e seu Argolo, Celi, Zé, Rita e Yasmin, Fabilene, Flávia, e também Raules e Estezinha lá no Rio de Janeiro. Meu irmão Arlindo e toda a família em Aratuípe, Cacildo, Zilda, Rafaela, nossa irmã Liliana, Kelly, Joca, Mercedes, Querem. Deus em Cristo dê a vocês cada vez mais esperança no coração. Minha irmã Lucinha, Gilvan e Giovanni, Ivanete Ito, Nalva, Ivani e a irmã Edileuza da Pibissagem, sempre tem cultuado conosco. Um forte abraço no coração de cada um desses irmãos. Nesse instante nós vamos agora orar, meus irmãos, pelos enfermos e também pelos irmãos que tiveram entes queridos aí falecidos. Hoje eu quero acrescentar na nossa relação a esposa de Paulo, que é o sobrinho de Zé. Vamos encaixá-lo nesse momento aí. Teve algumas complicações ela, né, na área de enfermidade aqui, não podendo ser atendida aqui, foi para outro local ser atendida. Vamos orar? Nosso irmão Selmo vai interceder agora por esses irmãos. A graça e a paz. Oremos. Ó Deus amado, ó Deus querido, grandioso é o teu santo nome. Senhor, estamos aqui diante da tua presença, apresentar nossa vida diante do teu altar, ó Deus, te apresentar, Senhor, aqueles entes queridos, ó Deus, aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, que estão passando por momentos de dificuldades, que o Senhor, ó Deus, possa estar sustentando com a tua mão poderosa. Amém. Que o Senhor possa estar guardando e conduzindo os médicos para fazer o melhor, ó Deus. Amém. Porque sabemos que a provisão vem de ti, o Senhor que faz todas as coisas, Senhor. Te apresento, ó Deus, também aqueles que estão passando por momentos que perderam seus entes queridos, aqueles que têm seu parente faleceu ou está passando momentos mais hospitalizado. Tenha misericórdia, que a Pai. tua mão, ó Deus, que o teu ser, Senhor, utiliza os médicos para fazer a tua obra, Pai. Amém. Que a tua graça seja para com todos eles, ó Deus, que eles cada vez mais estejam diante da tua presença, fortificando e fortalecendo a fé e na tua presença, Pai. Amém. Toma, em nome de Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Obrigado, irmão Selmo. Nós vamos prosseguir orando agora em gratidão a Deus pelos irmãos que tiveram recuperação e estão já bem em casa. Nós temos nosso irmão Antônio, o pai da irmã Silvana, nós temos Maíse, o sobrinho dela, o Luiz, e temos aqui o Rodrigo, filho da nossa irmã Nete, que teve um acidente de carro, o carro acabou virando com ele, mas graças a Deus já está fora de perigo. Nosso irmão Genilson vai interceder a Deus agradecendo. E aqui eu sempre enfatizo, na hora de a gente orar agradecendo, a gente não pede, é só gratidão mesmo. Vamos ouvir nosso irmão Genilson fazendo essa oração. Graça e paz, meus irmãos, vamos orar. Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua maravilhosa bênção de livramento que o Senhor tem dado. Obrigado. Obrigado, Deus, pelas ações de livramento na vida dessas pessoas que aqui foram citadas. Obrigado, Senhor. Pessoas que envolvidas em acidentes tiveram recuperações. Obrigado, e Senhor. não sofreram nenhum tipo de lesão. Nós então agradecemos ao Senhor porque sabemos que o Senhor estará a nos proteger e a tua misericórdia está sobre nós. Obrigado, Nós somos gratos a ti por todas as ações do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Genilson. Essa semana nós temos uma relação de irmãos fazendo aniversário durante essa semana, de 30 até o dia 4 do mês que vem. Dia 30, Camille Rosário, ela está fazendo aniversário, a esposa de Wellington. Dia 31, nossa irmã Edinalva Rodrigues. No dia 2, nós temos Bianca dos Santos. No dia 2 ainda, David Pereira. E também no dia 4, Rosália dos Santos. Esses são os irmãos que durante essa semana vão fazer aniversário. Nós estamos felizes pela vida de vocês no Senhor Jesus Cristo.
nós vamos orar. Marcelo vai interceder a Deus pela vida desses irmãos que aqui fizeram aniversário ou vão fazer no decorrer desta semana. Vamos acompanhá-lo em oração. Maravilhoso Deus e Pai Santo, nós somos gratos, Senhor, por cada um destes irmãos, Pai. Obrigado. Que estão comemorando aniversário no Senhor. Estão comemorando mais um ano de vida andando em Teus caminhos. Obrigado, Senhor. Que comemoram mais um ano de vida na busca de fazer a Tua vontade, Pai. Amém. Obrigado, Senhor, por cada um deles. Obrigado pelo Teu amor, misericórdia e perdão nas vidas destes Teus servos. E obrigado, Pai, por nos sustentar em todos os momentos, Pai. Sobretudo, Amém. nos momentos de dificuldade que nós temos passado. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Só a Ti nós podemos agradecer, só em Ti podemos confiar. E assim nós oramos, agradecendo no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Nós vamos agora agradecer aos irmãos que visitam no canal, cultuando conosco. Temos vários irmãos aí, nosso muito obrigado. Nosso irmão Genaziel, que sempre tem também frequentado conosco aqui, Edilson Sodré e vários outros irmãos, não tem como mais a gente citar nome por nome. Nós temos aqui a lista. Nosso muito obrigado. Estamos orando por vocês. Quero pedir aos irmãos que dê as boas-vindas, os irmãos que estão no chat, dê as boas-vindas a esses irmãos que estão aqui na relação, dando a ele o nosso muito obrigado por fazer parte dessa família de Deus, cultuando e celebrando ao Senhor através de Jesus Cristo. Muito bom, então vamos prosseguir adorando o nosso Deus desta feita na chamada à confissão. Nosso irmão Genilson, ele vai prosseguir nos conduzindo a esses momentos do culto. Mais uma vez, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. E vamos a esse momento, a chamada à confissão. A leitura bíblica é Esdras, capítulo 10, versículo 11. Vamos ler. Agora confessai o vosso pecado ao Senhor, Deus dos vossos pais, e fazei o que agrada a Ele. Separai-vos dos outros povos, das mulheres estrangeiras. Vamos orar ao Senhor, confessando as nossas culpas diante dEle. Deus, reconhecemos que o Senhor é nosso Deus, reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua misericórdia, reconhecemos a graça que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós, morrendo naquela cruz em favor da nossa salvação. Por isso, confessamos diante do Senhor, reconhecendo que somos falhos e pecadores, e que nós cometemos erros, cometemos falha e pecamos contra o Senhor. Por isso, dizemos: Senhor, perdoa-nos, tenha misericórdia de nós e nos dê o perdão do Senhor. De fato, nós temos cometido ações que não agrada a Ti, mas sabemos que diante da multidão das Tuas misericórdias nós podemos ser perdoados. Por isso, perdoa os nossos pecados e que a gente conserte nossas vidas e ande no caminho reto do Senhor, ouvindo a Tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Vamos à chamada adoração nesse momento, queridos. A leitura bíblica para esse texto é o livro de João, no capítulo 4, versículo é o 23, que diz assim: Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Jesus está admoestando a mulher samaritana a entender a presença de Deus através do seu Filho Jesus Cristo ali naquele momento, e para que ele fosse de fato adorado. Por isso, nós vamos adorá-lo nesse momento, cantando com o ministério de louvor. A graça do Senhor liberta, cura e sustenta as nossas vidas. E nós iremos louvar a este Deus com cânticos, com nossas vozes e nossos corações, cantando: Tua graça é Tua graça.
É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Amém. Nesse momento vamos uma oração de louvor ao Senhor. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai, louvado seja o teu santo nome, meu Deus, pela tua plenitude, pelo teu amor, pela graça derramada, ó Deus, pelo teu ser, Pai. Louvado seja pela formação que o Senhor formou, a tua criação, Senhor. A Ti louvamos por Tua mão poderosa, nos guardando, nos redimindo, ó Deus, nossas vidas. A Ti cultuamos pela a plenitude que o Senhor nos fez ver, ó Deus, a Tua grandeza. Ó Pai, louvamos a Ti pelas nossas vidas. Louvamos a Ti pelo que o Senhor tem feito com aqueles que estão enfermos, com aqueles que estão chorando pelo ente querido, mostrando a Sua graça e Teu amor, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome pela formar a plenitude de cada movimento, ó Deus, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. A Ti, louvado seja o Teu santo nome por meio de Cristo, para Te adorar, Te servir e reconhecer que o Senhor é nosso Deus. Louvado seja o Teu santo nome por meio de Cristo Jesus. Amém. Nesse momento vamos chamar a dedicação. A oração, pedindo ao seu irmão Genilson que faça essa oração. Oremos. Pai, nós invocamos o Teu nome, reconhecendo que o Senhor merece ser adorado, merece ser exaltado, merece ser glorificado pelas atitudes de nossa vida, pelo nosso comportamento, pelo nosso modo de ser, pela forma como nós testemunhamos do Senhor. Por isso é que nós dedicamos nossas vidas no altar do Senhor, reconhecendo a Tua grandeza e dizendo: Senhor, muito obrigado pelos Teus feitos poderosos na nossa vida. Por isso nós cultuamos, dizimamos e ofertamos, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. E entendendo estar com a vida no altar do Senhor, assim nós fazemos. Obrigado, Senhor, pelos feitos e ações poderosas do Senhor em nossas vidas. É o que nós dizemos e reconhecemos com as nossas ações, em o nome de Jesus. Amém. Vamos agora à chamada proclamação. Vamos fazer a leitura bíblica, se encontra no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 11. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias para a gente ler esse versículo. Salmo 119, versículo 11. 100. Sou mais instruído do que os anciãos, pois tenho guardado teus preceitos.
Vamos agora para a oração com a família do nosso irmão David, Maria e a irmã Nilfa. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz. Graça e paz, meus irmãos. Nesse momento a gente vai estar orando pelo momento da palavra. Mas antes eu vou ler um versículo, que se encontra em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim: portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude a estar conectado neste momento para ouvir a palavra. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, diante do Senhor nos apresentamos. Neste momento oramos ao Senhor, que o Senhor nos ajude a estar conectado ao Senhor, a ouvir a Tua palavra que vai ser administrada, Pai, através do Teu Filho Jair. Que a gente vai estar com o coração aberto, mente aberta, entender cada princípio que vai ser colocado nesta noite, Senhor. Que a gente vai estar com o coração sensível ao momento que ouvir a Tua palavra, a gente vai ser obediente, a gente vai assim, se mover. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreender cada princípio que será destacado nesta noite, Pai. E que verdadeiramente a gente venha ser impactado pela Tua palavra. Amém. E venha haver transformação de vidas, restauração de vidas. Assim te pedimos e já te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado, nosso irmão David. Vamos agora para a exposição da palavra do Senhor. Que estejamos com nossos corações abertos para ouvir a mensagem do Senhor. Obrigado, meu irmão Selmo. Deus em Cristo continue abençoando meu irmão. Nós vamos então para a leitura do texto, Salmo de número 37, a parte 2 hoje. E como eu disse aos irmãos, e quero nesse instante repetir, esse salmo a gente resolveu desenvolvê-lo de duas partes. Na verdade, ele será de 3 partes. Eu vou trazer a grande ideia dele na semana que vem. Nós vimos a grande ideia semana passada, do verso 1 até o verso 22. Hoje nós vamos entender a grande ideia. Ele é um salmo que tem 40 versículos. A grande ideia do versículo de número 23 ao versículo 40. E hoje eu vou trabalhar apenas a ênfase do verso 23 até o verso 40. E nós vamos para, na semana que vem, a grande ideia desse salmo todo. Talvez até uma das questões que eu quero enfatizar muito esse Salmo 37, e como já expliquei aqui, e não tenho muita política de boa vizinhança com quem não respeita a autoridade das Escrituras. Por isso, uma das questões que tem me feito trabalhar bastante esse salmo é porque ele é muito usado pelas testemunhas de Jeová para dizer que eu e você, ou eles, não, no caso, vão morar aqui na terra. E, na verdade, não é isso que esse salmo está dizendo. Por isso que eu utilizei 2 propostas. A primeira, vendo como Davi está escrevendo para encorajar o povo de Israel, que tinha uma promessa de estar na terra prometida, que era a terra Jerusalém, prefigurando, sendo figura da nova Jerusalém, sendo figura da terra, da pátria celestial, que ainda há de vir na pessoa de Cristo após o julgamento final. Diante desse cenário, é muito importante. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu estou pastoreando um rebanho e eu quero conduzi-lo à luz da palavra. E como meu rebanho está num cenário que houve tantas coisas, eu, como pastor, preciso conduzi-lo à verdade das Escrituras. E eu confesso para vocês, hoje eu não estou mais para fazer política de boa vizinhança com quem não prega e não respeita a Bíblia. Sem nenhuma política de boa vizinhança. A proposta é simplesmente anunciar a palavra de Deus. É porque por ela e só através dela, que é o próprio Cristo, nós vamos chegar à eternidade com Deus. Vamos então, nesse instante, fazer a leitura dos versos de número 23 até o verso de número 40. O texto ele vai nos conduzir a pensarmos desta forma. E diante disso, nós vamos buscar um entendimento da palavra do Senhor. Capítulo 37 do livro de Salmos, a partir do versículo de número 23, onde começa a estrofe seguinte. Diz assim: O Senhor firma os passos do homem, de cujo caminho se agrada. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor segura-lhe a mão. Já fui moço, e agora estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus descendentes a mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e seus descendentes são abençoados. Afasta-te do mal e faz o bem,
terás morada permanente, pois o Senhor ama a justiça e não desampara seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Tem uma expressão muito forte, exterminada, né? Aqui é uma ideia de juízo final. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo profere sabedoria, sua língua fala o que lhe é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, seus pés não vacilarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra, e verás quantos ímpios forem exterminados. Mais uma vez, essa expressão parece ser forte, exterminado, né? Não é grupo de extermínio, na verdade é uma ideia de juízo. Vi um ímpio prepotente crescendo como uma árvore nativa e verdejante, mas eu pensei, e ele já não existia. Procurei-o, mas não foi encontrado. Atenta para o homem íntegro e observa o reto, porque haverá um futuro para o homem de paz. Quanto aos transgressores, serão de súbito destruídos, e a posteridade dos ímpios será exterminada. Mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, pois nele se refugiam. Muito bem, meus amados irmãos, vamos prosseguir para entendermos esses salmos. Antes vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. A ti seja a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos, através de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, o texto poético do Salmo 37 deixa claro que o salmista que escreveu esse poema, ele já era um homem maduro. Olha para o verso de número 25 comigo. Quem escreve é Davi, e mostra que ele já tinha uma experiência muito forte na caminhada e na história de vida. O verso 25, o próprio Davi diz, já fui moço, aqui já traz uma ideia de contexto, já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus descendentes a mendigar o pão. O Salmo já traz uma ideia de que Davi já estava na sua fase já de idade. E isso, na verdade, explica a forma como ele, o autor Davi, ele se coloca ao longo do Salmo como um observador da história. Ele já viveu, ele diz, olha, eu fui moço, mas agora eu sou velho. E ele mostra toda a trajetória como um observador de quem já tinha tido uma experiência. Eu sempre costumo dizer a Emanuel, a Jael, quando às vezes eles pensam em alguma coisa mais no contexto da vida odierna deles, e eu digo, olha, não façam isso porque eu já vivi, eu sei o caminho que você quer percorrer, por ele eu já andei. Davi está mostrando exatamente essa ideia. Ele já tinha percorrido a história, ele já tinha percorrido a vida, por isso que ele diz, já fui moço, mas agora eu sou velho. Então, na verdade, quando a gente observa essa ênfase do verso 25, explica a forma como o autor se coloca ao longo do Salmo como um observador, alguém com experiência de vida, confirmando assim uma reflexão sobre a vida, da sua experiência com Deus, dos mandamentos de Deus observado. O tema principal do Salmo 37, ele pode ser resumido numa única pergunta: por que os homens maus prosperam, enquanto que os justos sofrem? Na verdade, ele vai responder essa pergunta mostrando que no julgamento final, todos aqueles homens ímpios que nessa terra andaram distante de Deus, a semelhante do Salmo 1, os ímpios não subsistirão no juízo. Todos aqueles que vivem arregaladamente nesta terra, tentando prosperar sem glorificar a Deus, sem honrar a Deus, a Bíblia diz, e aí a gente tem um termo, eles serão exterminados, ou seja, no julgamento, no juízo, eles não prevalecerão. Então, o salmista, ele trata desse problema. O Salmo 37, na verdade, ele fala
sobre a óptica, ou a ótica da visão divina, da providência divina. Vamos então entender um pouco o coração do salmista na segunda estrofe maior, que vai do verso 23 até o verso de número 40. Qual a grande ideia que nós podemos aqui estipular ou apresentar? O resumo dos versos 23 a 40. Podemos então aqui dizer a seguinte proposta: o justo será preservado na terra, pois espera no Senhor, porém os ímpios serão destruídos. Anote no coração: o justo será preservado na terra, pois espera no Senhor, porém os ímpios serão destruídos. Por que eu deixei da forma descritiva? Porque eu fiz com que o Salmo pudesse estipular na ideia da vivência ainda na terra. Exatamente porque a proposta do contexto era que Israel entrasse na terra prometida, que quando o homem pecou, de onde ele foi expulso, lembra lá essa ideia do termo, do tema, do assunto da terra, está desde Gênesis. E no cenário de Davi, Davi está lembrando ao povo que essa terra onde agora eles estavam, que era a terra que Deus tinha prometido dar a ele e a sua descendência, só que essa promessa foi feita desde Abraão. Lembra da promessa a Abraão? Deus disse que daria a Abraão a terra e a sua descendência. E aí, então, essa descendência chega através de Davi na terra prometida, na terra de Jerusalém, na terra que emana leite e mel. Mas tudo isso é figura de uma terra celestial, de uma pátria permanente, não de uma pátria provisória. E talvez isso deva até encorajar o coração do crente hoje em dia a não amealhar muita coisa nessa terra. Tem muita gente com o coração muito ainda produzindo coisas para esta terra, com o coração aqui, com o coração permanente aqui. Nossa pátria aqui, à luz de 1 Pedro, ela é temporária, ela não é uma pátria permanente, embora possamos viver e devemos viver. Mas eu quero lhe aconselhar a viver nesta terra, mas com o coração no céu. Aí está o segredo da nossa caminhada cristã segura, à luz das Escrituras, e não caminhar pensando que vamos morar aqui na terra. Quem quiser ficar, pode ficar com as testemunhas de Jeová. Eu vou para a terra celestial, e eu quero encorajar você. Prego no que creio, se eu creio nisso, eu tenho que lhe encorajar, porque é isso que diz a Bíblia. Você vai morar nos céus, à luz da palavra de Deus, e não à luz daqueles que interpretam a Bíblia ao seu bel prazer. Em virtude disso, então, a grande ideia, o assunto é: o justo será preservado na terra, pois espera no Senhor. Ou seja, o que é que fez com que Israel pudesse estar na terra prometida? A sua confiança no Senhor, no contexto do Antigo Testamento. Porém, os ímpios serão destruídos. No cenário todo de Israel, os ímpios foram destruídos. Eu quero dividir em duas estrofes a segunda parte. É uma estrofe só, do verso de número 23 até o verso 40. Mas eu vou trazer duas estrofes para melhor compreensão desse texto para nós agora. E a primeira verdade está nos versos de número 23 a 33, a gente encontra a seguinte grande ideia. O Senhor protegerá o justo na terra, mas exterminará os ímpios. Anote, o Senhor protegerá o justo na terra, mas exterminará os ímpios. Ou seja, no cenário de Davi, a gente vai verificar que apenas aqueles que confiaram no Senhor e no seu ungido, que era o rei Davi, eles puderam desfrutar da terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, no reinado de Davi, do pastoreio de Davi, do comando do rei ungido, escolhido, do rei eleito de Deus, para intencionalmente conduzir o coração do seu povo para lá. Como a gente consegue então verificar? O Senhor protegerá o justo na terra, mas exterminará o ímpio, ou exterminará os ímpios, ou os ímpios serão exterminados. E preste atenção, quando fala que a ideia de exterminado é a ideia de juízo. Está no cenário temporário a ideia de juízo, mas prefigurando a ideia futura do juízo, onde de fato os ímpios serão exterminados. A gente vai ver isso na aplicação com mais exatidão. Por isso,
a gente vai verificar que esse salmo ele traz uma série de contrastes. E é um contraste entre a vida do justo, confiante no Senhor, e a vida do ímpio, desligado do Senhor. A vida daquele que, confiado no Senhor, será por ele preservado, mas a vida daquele que não confiante no Senhor será exterminado, será julgado, será condenado, será extirpado da vida de Deus, por não confiar e não ouvir seus mandamentos. Olha como então começa e como termina essa primeira estrofe, 23 até o verso de número 32. Se eu falei 33 até 32. 23 a 32. Observe então que diz o seguinte, como ele começa? O Senhor confirma os passos do homem, verso de número 23, de cujo caminho se agrada. Quando ele termina cá no verso 22, o ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não deixará nas mãos dele, ou seja, não deixará o justo nas mãos do ímpio. E diz ainda no verso 32, nem o condenará quando for julgado. Quando o ímpio for julgado, quando o justo for julgado, ele não será condenado porque ele confiou no Senhor. Dias atrás nós até estudamos isso na carta de 2 Timóteo. Haverá um julgamento diante do tribunal de Deus para vivos e para mortos. E nesse tribunal de Deus, quem vai ser condenado? Os vivos ou os mortos? Os vivos são uma referência àqueles que confiaram no Senhor. E os mortos, uma confiança aos ímpios que abandonaram a lei do Senhor. Aqui a gente inclusive tem um aspecto do Salmo 1. O Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos, as palavras, a lei dos ímpios. Porque a lei do Senhor é esta. A palavra do Senhor é esta. O crente, ele anda segundo a palavra de Deus. E lembre-se que foi assim no início. Deus criou Adão, deu uma ordem, deu uma palavra. Adão deveria viver segundo a palavra. Quando Adão não vive, ele é expulso da terra, do Éden, lá do Eufrates, no cenário do contexto do início da criação. Por falta de confiar no Senhor, por falta de obedecer ao Senhor, ele é expulso do paraíso. Observe que no cenário da caminhada de Israel, todas as vezes que eles não observavam, não atentavam para a lei do Senhor, eles eram expulsos da terra. Deus mandava os inimigos, as nações pagãs, como os egípcios, como os babilônios, como os assírios, como os medo-persas, depois os romanos, os gregos, antes inclusive dos romanos, e afastaram o povo da terra prometida, temporária. Essa terra é temporária, gente. Essa terra, no caso de Israel, é temporária, como essa terra que eu e você estamos colocando os pés, ela é temporária. Que pena que tem muito crente com os pés, com o coração, com o umbigo, com cabeça, tudo enterrado nessa terra. Mas a Bíblia está dizendo que não, gente. Ouçam a Bíblia. É melhor ouvi-la. Adão não ouviu a palavra, a ordem de Deus, ele se deu mal. E hoje a ordem de Deus é por meio do seu Filho Jesus. Jesus é a palavra de Deus. É o verbo de Deus. Devemos ouvi-lo. Então, esse cenário é um cenário de contraste. Observe como é fantástico o tempo todo ele fazendo contraste da vida do ímpio com a vida do justo. Aqui a gente tem reverberação, replicação do Salmo de número 1 e do Salmo de número 2. Interessante, aí você vai ver como termina o verso 40, mostrando que só aqueles que se refugiam no Senhor. Aqui a gente tem um cenário do verso de número 12, lá do capítulo 2 do verso Salmo, lá no verso 40 aqui refletido. Vamos então verificar. No versículo de número 23 e 24, ele mostra que os que confiam no Senhor, eles estão seguros. Deus ampara o justo que nele confia, do 23 até o 25. Todos aqueles que confiaram na palavra de Deus, eles estão seguros. E Davi, experientemente, no verso 25, ele diz, já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi um justo desamparado. Ele está dando garantia de que Deus ampara e protege aqueles que nele confiam. E por que Davi agora está produzindo esse comentário de uma experiência de vida? Porque ele era agora já velho, e ele disse que Deus o amparou. 2 Samuel, no cenário do contexto de Davi, a Bíblia diz que Deus preservou Davi de todos os inimigos. Já lá na velhice, ele está lá celebrando ao Senhor, e Deus faz uma promessa a Davi, e diz que um dos filhos dele, que no caso, nesse contexto temporário, era Salomão, estaria sentado no trono e reinaria e governaria para sempre, já figurando a ideia permanente do rei ungido, que é o filho de Davi, que não é Salomão, mas que é Jesus Cristo.
Quando a gente então vai para os versos 26 até os versos de número 28, nós encontramos mais contrastes e os paralelismos do Salmo, eles vão trazer para a gente grandes confirmações do contraste entre a vida do ímpio e do justo. Olha o verso 26 comigo agora. Ele é sempre generoso, a vida do justo, e empresta, e seus descendentes são abençoados. A ideia de que aqueles que estão dentro da aliança, por isso é chamado aqui de justo, eles estão protegidos pelo Senhor. O justo, na verdade, ele tem uma vida generosa, ele não é avarento, ele não é ganancioso, porque ele tem o coração de Deus na sua vida, na sua história. No verso 27, a gente continua verificando a ideia do ímpio, do justo se afastar do ímpio, da vida de impiedade. Olhe, afasta-te do mal e faz o bem, e terás morada permanente. Apenas aqueles que confiaram no Senhor puderam morar na terra prometida. E, inclusive, nesse cenário do Salmo, a gente tem um retorno do povo que passou 70 anos no cativeiro, que Deus trouxe de volta por confiar nele, e ali fez o segundo templo. E ali, então, começaram a habitar. E a ideia de permanente é uma ideia já futurista, mostrando que aqueles que agora, por meio de Jesus Cristo, confiarem no Rei definitivo, no Rei ungido definitivo, eles estão com morada permanente, eterna, com Deus, na cidade, na terra que emana leite e mel. É uma terra promissora, que não é uma terra temporária, mas é a permanente, e virá por intermédio do novo céu e da nova terra, no livro de Apocalipse, que não é dentro dessa ideia de terra local como a gente pensa, como a testemunha de Jeová produzem. Diante disso, o versículo de número 28 até o versículo de número 32, a gente encontra também um contraste. Veja algo interessante. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Ele está mostrando que os santos, eles vão ser sempre amparados porque eles amam os padrões de Deus. Mas a descendência, olha ainda o verso 28, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Está dizendo que os ímpios, quem é ímpio? No livro dos Salmos, ímpio é todo aquele que abandonou a lei do Senhor, que anda na sua própria lei. E olha como o Salmo 1 vai caracterizar numa figura de linguagem o ímpio. Diz que o ímpio é como o vento, a palha, melhor dizendo, a palha que o vento espalha. A ideia de dizer é que eles não têm segurança, eles não são permanentes. Mas aqueles que confiam no Senhor não será exterminado no julgamento por causa da sua plena confiança em Deus através de Cristo, ele está preservado. E aí, mais uma vez, a ideia no verso 29, os justos herdarão a terra, habitarão nela para sempre. Aqui vem a confusão das testemunhas de Jeová. Mais uma vez citando, respeito, cada um tem a liberdade de pregar o que quiser, mas aqui eu estou pregando a Bíblia e preciso pregar e explicar, contrapondo com aqueles que pregam diferente do que a gente pensa. E preciso explicar isso porque o meu rebanho, o rebanho que Deus me deu, preciso ensinar à luz da Bíblia. Agora, se alguém do meu rebanho quiser viver na terra para sempre, não há problema, pode procurar um outro rebanho, não tenho dor de cabeça com isso. Mas é preciso a gente agora entender esse cenário. Os justos herdarão a terra, aqui é o cenário de contexto temporário de Davi, porque Deus tinha prometido a terra a Abraão, a Isaac, a Jacó. É a terra temporária, esse cenário lá da Mesopotâmia, do contexto de Eufrates, a terra que Deus disse que emana leite e mel, que na verdade é uma figura, a ideia de leite e mel é uma figura de uma terra celestial, que está lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 14, no versículo 15, no versículo 16... E aí o cenário é que esse novo céu e essa nova terra, quem vai trazer, a gente só consegue viver nela, que é o local perfeito, local onde Deus, depois que destruir céus e terra, vai nascer uma nova história por intermédio da redenção de Jesus Cristo. E aqui então, não é uma figura real fazer morada na terra. Talvez até seja por isso que muitos crentes têm até vivido nessa terra como se aqui fosse ficar. Talvez até seja por isso que muitos crentes têm até brigado por pedaço de terra.
Talvez até seja por isso que muitos crentes têm até perdido a fé por causa de situações desse mundo temporário. Mas é necessário nós entendermos o cenário bíblico para o futuro, para a proposta que Deus estabelece e concretiza na pessoa de Jesus. Veja então que agora no final, verso 32, o ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado. Portanto, a grande ideia do 23 a 32. O Senhor protegerá o justo na terra, mas exterminará os ímpios. Cabe uma pergunta. Quando Deus vai exterminar os ímpios? No julgamento. No julgamento final, os ímpios serão exterminados. A pergunta seguinte: quando acontecerá o julgamento final? No retorno de Jesus Cristo. À luz de 1 Coríntios 15, do verso 22 a seguir. À luz de Apocalipse 15. À luz de Apocalipse 21. No julgamento final, o ímpio, ele será destruído, ele será exterminado. Aqui, o texto vai mostrar o contraste daqueles que confiaram no Senhor, no contexto temporário de Davi e no contexto permanente de Jesus. Quem agora não é ímpio? Aqueles que confiaram em Jesus Cristo. Eles não serão exterminados. No julgamento, eles serão preservados. O justo aqui é sustentado pelo Senhor, pela sua confiança no Senhor. O justo sabe que tudo quanto ele possui vem de Deus. Por isso o justo ele não é avarento. Por isso o justo ele não é ganancioso. Por isso o justo ele não é cobiçoso. Por isso o justo ele não é aquela pessoa que vive como se o mundo só existisse para ele e em torno dele. Porque ele é generoso. O texto diz que ele não empresta, ele dá. O texto diz que ele faz isto e faz isto com o coração de justiça. O que aqui a gente precisa entender já no cenário presente é que nós, como justificados por Jesus Cristo, precisamos ter um coração de justo. Sabe qual é a minha grande tristeza hoje, irmãos, no cenário presente? É quando eu vejo dois crentes brigando na justiça por causa de coisas temporárias. Que tristeza no coração. Talvez de repente nessa manhã eu esteja falando para você, eu confesso para você, eu disse isso dias atrás e quero repetir. Prefiro sofrer o prejuízo do que deixar de honrar o meu Deus e fazer com que meu Deus e o evangelho dele seja envergonhado diante de tribunais. No texto diz que ele, o justo, compreende que a graça e a misericórdia divina são a fonte de seu sustento. Por isso que Davi está dizendo aqui, eu fui moço, hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nesta manhã, Deus convida nossos corações a ter o coração de gente que foi redimida, justificada, restaurada pelo poder da graça de Deus nele, no Cordeiro, em Jesus Cristo. 34 até o verso de número 40. Os justos esperam no Senhor e herdarão a terra, mas os ímpios serão destruídos. Parece a mesma grande ideia, mas de fato é. Porque é isso que do verso 34 a 38 a gente continua vendo. Olha de novo a ideia de esperança para herdar do Senhor aquilo que é propriedade prometida por ele. Veja o verso 34 comigo, olhe para o texto. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra, e verás quando os ímpios forem exterminados. Mais uma vez uma pergunta aqui. Quando é que os ímpios serão exterminados? No julgamento. Segunda pergunta. Quando acontecerá o julgamento? Quando Jesus Cristo voltar. Então a proposta é exatamente isto. Não é uma ideia fixa de moradia aqui na terra. E, portanto, eu queria mais uma vez chamar a sua atenção. Ajunte tesouro, onde o ladrão não rouba.
onde a traça não corrói. Talvez você esteja juntando tesouro porque você esteja tão preocupado e olhando para a vida do ímpio como cresce e prospera. Mas tudo que ele tem, com a sua impiedade, será destruído. Interessante que é isso que o Salmo 73 diz. A Bíblia diz que Asaf, no Salmo 73, ele viu o ímpio prosperar. E ele disse que quase escorregava quando ele viu o ímpio prosperar e ele a ver navios. Olha comigo, porque parece que aqui, mais uma vez, ele está mostrando a vida passageira daquele que não teme a Deus. Asaf traz esse assunto de uma maneira muito eloquente, muito forte. Olha no Salmo 73 comigo, eu quero ler os primeiros versículos dele. 73, vai comigo até agora, vai comigo com ele ao Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, verso 1 do 73. Para os que têm coração limpo, 2 do 73. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Asaf, que é o escritor desse salmo, diz: quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. A pergunta é: quando foi que quase ele tropeçou? Ou quase caiu, quase escorregou? Verso 3 responde: pois eu tinha inveja dos arrogantes. Arrogantes aqui é ímpio. Ao ver a prosperidade dos ímpios, eles não têm problemas, o corpo deles é forte, é sadio, não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso, a soberba é para eles como um colar no pescoço, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas, do seu coração brotam fantasias. Tudo que a gente ameaça nessa terra é passageiro, inclusive a vida que a gente vive fora dos padrões, porque aí é a vida de impiedade. E a Bíblia diz no verso 34, verás quando os ímpios forem exterminados. Aqui mais uma vez ele está trazendo o assunto do Salmo 1. Os ímpios não subsistirão no julgamento, ou seja, no julgamento eles serão exterminados. Olha como termina o Salmo 40, verso 40. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, pois nele se refugiam. Quem vai ser preservado no cenário do 34 a 40 dessa estrofe? Os justos. Por quê? Porque se refugiaram no Senhor. Confiaram no Senhor, é isso que está no cenário de Davi. Davi, por confiar no Senhor, levou o povo de Israel a confiar. Deus o destruiu todos os seus inimigos no cenário temporário. E Davi assumiu o trono, logo depois colocou seu filho temporário também, que simbolizava já a proposta do filho permanente, que é Jesus Cristo. Vejam então que o Salmo ele está mostrando que os justos esperam no Senhor e herdarão a terra. A ideia aqui, no contexto de Davi, é a terra temporária. Mas os ímpios, eles não entraram lá. Inclusive é interessante que no cenário de Neemias e de Esdra, quando os sambalates quiseram voltar para a terra, não voltaram. Os sacerdotes ímpios não voltaram. Aqueles que tinham casado com mulheres de nações pagãs não voltaram, não entraram, foram expulsos. Por causa de quê? Por causa de que não confiaram no Senhor, não se refugiaram no Senhor. Esse é o cenário de Adão. Adão deixou de confiar no Senhor, de ouvir a voz dele. E Deus estava mostrando isso no contexto maior para Israel, que quando Israel não confiasse no Senhor, não atuasse no Senhor, Deus os tiraria da terra. Querido, a única forma de a gente entrar na terra celestial, na terra, no paraíso da glória de Cristo, é confiando nele, entregando a vida a ele, andando conforme os parâmetros da lei dele. Tem muita gente que quer ser crente, sabe? Mas não quer andar na lei do Senhor. Uma das práticas de uma pessoa, uma das provas de uma pessoa crente firmemente, é ela guardar os mandamentos do Senhor. A prova que ela ama a Deus
ela guardando os mandamentos do Senhor. Eu encontrei um dia desse uma pessoa, a gente conversando, e ela queria tomar uma decisão fora dos padrões de Deus. E eu perguntei para ela: você tem certeza que você é crente? Ela disse: sim, Senhor. Eu disse: dessa forma? Como, pastor? Você não quer obedecer a palavra. Como é que um crente não quer obedecer a palavra? Ah, pastor, mas eu tenho o direito de ser feliz. Interessante. A Bíblia diz que a felicidade vem por a gente guardar a lei do Senhor. Salmo 1 começa assim: bem-aventurado ou bem-aventurados são aqueles que andam na lei. E aqui é exatamente aqueles que se refugiam no Senhor. É exatamente um aspecto daqueles que andam na lei do Senhor. Vejam que agora ele vai prosseguir, porque a proposta ainda segue do 35. Ele diz: vi um ímpio prepotente crescendo como uma árvore nativa e verdejante. Ele usa agora a figura do ímpio, mais uma vez, como a ideia de uma árvore. E aqui é a ideia de salmos. Os salmos, poesia, sempre é descrito através de imagem, de figuras. E ele vai mostrar a figura do ímpio comparando, assemelhando a uma árvore nativa e verdejante. Semelhante ao que ele faz com o homem também que anda na lei do Senhor, lá no Salmo 1. Agora veja o 36. Mas eu passei e ele já não existia. Aquela ideia do ímpio lá no versículo de número 3 ou 4 do Salmo 1. O ímpio é como a palha que o vento espalha. Porque ele diz que o ímpio aqui é exatamente uma figura que não é permanente. Ele não subsistirá num juízo. Aí ele diz: mas eu passei, ele não já existia, procurei-o, mas não foi encontrado. Então ele diz: a prosperidade e o ímpio, eles são passageiros. Ou o ímpio, em sua prosperidade, aqui na terra, eles são passageiros. Verso de número 37, atenta para o homem íntegro. Então ele diz: veja, o ímpio é passageiro, mas atenta para o homem íntegro e observa o reto. Íntegro e reto é a mesma coisa do homem bem-aventurado, é a mesma coisa do homem justo no livro dos Salmos. E ele diz: ao invés de então você que é justo, o povo de Israel, Davi está falando para eles, vocês atentarem para os ímpios, as nações pagãs, as nações inimigas, para os babilônios, para os assírios, para todos aqueles que são povos de nações pagãs, amaldiçoadas por Deus. Não olhem para eles, não vejam a prosperidade dos reis dele, não vejam como eles crescem, porque vocês têm que olhar para o íntegro, para o temente, para o reto. Talvez aqui uma ideia já futura de que por intermédio do íntegro e reto Jesus Cristo, a gente tem a vida íntegra e a vida justificada. E ele explica o porquê. O verso 37, atenta para o homem íntegro e observa o reto, porque haverá um futuro para o homem de paz. A ideia é que no futuro esse homem íntegro, ele tem um futuro de paz. E aqui mais uma vez são figuras alusivas à pessoa de Cristo. O justo, então, terá uma vida plena e cheia de paz. Talvez essa é uma das coisas que a gente... Talvez não, é uma das coisas que nós tanto almejamos na nossa caminhada cristã. Mas o contexto do verso de número 38 diz: quanto aos transgressores, que é a ideia de ímpios, serão de súbito, rapidamente, destruídos. Mais uma vez a ideia de que a vida do ímpio, ela é passageira. Serão de súbito destruídos e a posteridade dos ímpios, ou seja, a sua descendência, também será exterminada. Mais uma ideia de que no julgamento não haverá permanência para o ímpio. Mas agora o verso 39 e 40 eles fazem um contraste. Mas é uma conjunção adversativa. A salvação do justo vem do Senhor. Olha de onde vem a salvação do justo. Ou seja, nós somos justificados porque a gente confia no Senhor. No contexto aqui, ele está dizendo, o salmista Davi, ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, pois nele se refugiam. Os justos se refugiam no Senhor e eles serão salvos. Aqui é a ideia plena já da salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, 34 até o verso 40 diz:
Os justos esperam no Senhor, herdarão a terra, mas os ímpios serão destruídos. Completamente destruídos. Vamos então finalizar a proposta do Salmo de número 37, a parte B. Como aplicar esses aspectos, esses princípios? Essa estrofe ela mostra o contraste entre o justo e o ímpio no cenário temporário da vida de Davi. Expressa também como é temporária a felicidade daqueles que buscam as coisas sem confiar plenamente no Senhor. O fim do ímpio, ele será inevitável. Portanto, querido, eu quero lhe conclamar como cristão, genuíno, transformado em Jesus. Tira o teu coração das coisas temporárias. Talvez as coisas temporárias, elas tenham impedido você de crescer na graça. As coisas temporárias, elas têm impedido você de viver na palavra. E o que é interessante é que a Bíblia, inclusive lá no contexto de Jesus Cristo, já lá no cenário do Evangelho de Marcos, vá comigo lá no capítulo de número 4. A gente tem o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, na parábola do semeador. Quando ele está falando da parábola, ele está falando exatamente do cenário do homem ímpio, que está muito acostumado na sua vida passageira, mas não confia no Senhor e na sua palavra. Observe então, quando Jesus Cristo está explicando aos discípulos, na parábola do semeador, ele vai mostrar exatamente esse cenário muito fantástico sobre a questão das sementes, da palavra que cai no coração, mas tem gente que não guarda essa palavra. E ele, na explicação da parábola, ele diz algo assim, presta atenção, Marcos capítulo 4, ele diz: o semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra neles semeada. No verso de número 16 ele diz: do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente recebem com alegria. Mas como não tem raiz, não tem sustentabilidade em si mesmo, dura pouco. Quando vem a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam, logo abandonam. Quando ele ainda continua explicando a parábola, no verso 18 ele diz: outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra. Mas as preocupações, anota isso agora. Mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza, o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O que é que o salmista está dizendo aqui? Que está mostrando como Jesus Cristo está explicando o aspecto daqueles que confiam no Senhor e na sua lei. Eles não se deixam embaraçar-se com as coisas passageiras. Talvez nesta manhã eu esteja falando para a gente que abandonou vida de oração, que abandonou vida da igreja, que abandonou vida de leitura da palavra, que abandonou o evangelho por causa das coisas passageiras. Dias atrás eu falei com uma pessoa, perguntando para ela como é que estava a vida espiritual dela. E essa pessoa me disse uma coisa: pastor, eu estou muito ocupada com a faculdade. Eu disse: mas a faculdade impedindo você de cultuar, pelo menos ouvir? Não estou tendo tempo, pastor. Talvez nesses dias de pandemia, você nas suas aulas online, você passa horas e horas sentado, ouvindo os assuntos de matemática, de ciência, de geografia, de história, de filosofia. Mas você não tem paciência de ficar um instante sentado ouvindo a voz de Deus. Eu preciso dizer para você, confrontar o seu coração agora. Você não tem um coração no Senhor. Porque você tem tempo para ouvir geografia, matemática, estudos sociais, seja lá o que for, química, seja lá o que for a matéria. Isso tudo é passageiro. Isso lhe informa para você trabalhar temporariamente nessa terra. Mas quando você e eu, nós batermos a caçuleta, irmos para o cemitério, para a cidade dos pés juntos,
Nada dessa formação. O seu doutorado, o seu mestrado, a sua licenciatura não vão lhe levar para os céus. E eu preciso confrontar o seu coração, olhando nos seus olhos, mostrando para você a verdade das Escrituras. Não ame-lhe, não deseje as riquezas passageiras dos ímpios, nem a vida que eles têm. Todos eles serão exterminados no juízo. Na época da volta de Jesus Cristo, só aqueles que neles estão vão herdar céus e pátria celestial, a terra celestial. Apocalipse 15, Apocalipse 21 diz isso. Se nesta manhã você está inerte à vida espiritual, por favor, em Cristo Jesus, com muito amor, eu lhe chamo, volta para Ele. Porque a semente, aqui na história do parábola do semeador diz, outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos, só que os espinhos sufocaram. Eles são os que ouvem a palavra, mas a preocupação do mundo, a sedução da riqueza, o desejo por outras coisas sufocaram a palavra e ela fica infrutífera no coração. É impossível um crente não produzir. É impossível um crente não frutificar. Se ele não frutifica, é porque a palavra, o evangelho, está sufocado no coração. Mas nesta manhã eu quero dizer, ainda há tempo de acordar. Ainda há tempo de abrir os olhos. Ainda há tempo de enxergar. A vida do justo, permanente para sempre, na pátria celestial, através do Rei ungido permanente que é Jesus. Davi esperava que Israel confiasse plenamente no Senhor e assim herdaria as promessas. E que não almejasse os bens das nações ímpias. Deus, então, está dizendo que jamais desampararia aqueles que nele confiassem. Esse é o aspecto que ele está falando para Israel lá em Deuteronômio 4. Quando ele escreve o texto de Deuteronômio 4, ele traz para a gente esse mesmo fundamento. No versículo de número 1 e no versículo de número 2, ele falando para Moisés, ele diz exatamente isso. Presta atenção quando ele está falando para Israel, que agora no cenário também de Davi, ele está replicando esse assunto. No capítulo 4, do livro de Deuteronômio, versículo 1 e 2, ó Israel, ouve agora os estatutos e os preceitos. Estatuto e preceito é a palavra. Que eu vos ensino para obedecer a eles, a fim de que tenhais vidas e tomes posse na terra que o Senhor, Deus de vossos pais vos dá. E ele diz, não acrescenta nada à palavra que ele vos ordena, nem diminuireis nada, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. A pátria celestial e permanente, ela é por nós apresentada na pessoa e na figura de Jesus. Pelos méritos de Cristo, meus queridos irmãos, os crentes, eles são declarados inocentes diante do grande tribunal de Deus, para a glória de Deus, e eles contemplarão a manifestação da justiça divina sobre os ímpios. O que adianta você agora amealhar tantas coisas que os ímpios têm e viver como eles vivem e no dia do juízo não prevalecer na Assembleia dos Justos? Eu queria fazer uma pergunta para você que vive assim agora. Vale a pena trocar valores temporários? Ou melhor, valores permanentes por valores temporários? Use as coisas que glorificam a Deus nos seus estudos, na sua vida temporária e até com as coisas que você amealhou, ajuntou aqui na terra. Mas não os troque pelas coisas eternas. 1 de João, capítulo 2, ou capítulo 1, se não me falha a memória, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aqueles que amam o mundo, o amor de Deus não está nele. O mundo passa e todos os seus desejos, mas aqueles que confiam no Senhor
permanecem para sempre. Deus ajude o seu coração a entender isso e a fortalecer a sua vida espiritual nesses dias. Davi, na sua experiência, sabia que quem confia no Senhor não é desamparado. Acredito até que o versículo-chave deva ser esse. Fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Talvez você está querendo amealhar tanta coisa e não vai ter a vida eterna em Cristo. Vamos adorá-lo, confiante na vida eterna em Cristo. Marcelo vai nos conduzir a isso. Convictos da nossa vocação no Senhor, nós louvamos a Ele, cantando que o nosso prazer é louvar ao Senhor. E foi para isso que nós nascemos, em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Obrigado, Marcelo, Selmo, pelo encorajamento em vivermos genuinamente a palavra de Deus por meio do cântico. Nós queremos, nesse instante, orar a Deus agradecendo por sua palavra e pedindo que Ele nos ajude em nossos corações. Deus Santo e Poderoso Rei, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos a Tua santidade. Obrigado porque por meio do Rei definitivo Jesus Cristo, o Senhor já preparou lugar na região celestial. O Senhor já reservou o local onde nós que confiamos no Senhor, os justos, na pátria celestial, vão morar por causa dessa confiança. A Ti seja a honra, a glória, o louvor e a adoração por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos falar nossa súplica permanente, queridos. Nós terminamos hoje aqui a segunda estrofe do Salmo. No próximo encontro a gente fala a grande ideia de todo o Salmo. Vou convidar aqui a equipe para a gente encerrar e nós vamos falar nossa súplica permanente do Salmo 90, verso 17. E então encerraremos o culto coletivo na manhã de hoje. Vamos juntos então? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos em o nome de Jesus. Amém. Até hoje à noite, estudando o capítulo 10 do livro de Apocalipse. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço.